bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente está começando aqui uma nova série chamada Perguntas sobre a Bíblia. E a ideia dessa série é exatamente fazer isso, fazer perguntas sobre essa coletânea de textos que a gente conhece como Bíblia Sagrada. Afinal de contas, a Bíblia, apesar de ser um texto muito conhecido em todo o mundo, se não é o livro mais lido na história do Ocidente, pelo menos é um dos livros mais lidos, e ele, claro, é referência para várias tradições religiosas, como, por exemplo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Mas será que a gente está lendo o texto bíblico corretamente? Ou seja, será que a gente conhece de fato como se formou esse texto, quais são os seus gêneros literários, quais são as formas de interpretação? Essa série vai apresentar alguns episódios ocasionais aqui no canal, e eu já quero convidar você a colocar a sua dúvida sobre o texto bíblico, sobre a Bíblia, aqui nos comentários, e aí no próximo episódio eu vou trabalhar a partir dessas dúvidas, ok? Mas hoje eu queria falar com vocês sobre 5 erros que as pessoas cometem na leitura da Bíblia. Então, são 5 formas de ler a Bíblia que, na verdade, acabam gerando muito mais problemas do que soluções ou respostas. Então, vamos a esses erros. Ler a Bíblia pensando que ela caiu do céu ou foi ditada por Deus. Essa é a crença de que a Bíblia é uma produção divina e ela foi inspirada por Deus. Então, por ter sido inspirada por Deus, não há nenhum elemento humano nela, nenhum elemento cultural ou histórico. Ela caiu do céu quase que pronta. E isso é um problema porque se entende, por exemplo, que a inspiração, que é um conceito teológico, acabou transformando os autores da Bíblia, os redatores da Bíblia, em meras canetas ambulantes nas mãos de Deus, sem nenhum tipo de vontade própria, e nesse sentido a Bíblia foi quase que ditada verbalmente, palavra por Deus às pessoas. Só que isso não é verdadeiro. É só ler o texto para a gente perceber que, primeiro, há formas distintas de escrita, cada autor apresentou ali a sua forma de ver o mundo, também as suas influências culturais, históricas, então nós temos conceitos culturais, históricos, litúrgicos, religiosos, que são colocados no texto, que a gente precisa entender que esses conceitos fazem parte da época em que o autor estava vivendo, do local em que o autor estava escrevendo. Enfim, não é possível aqui afirmar que houve um ditado verbal por Deus dado aos seres humanos. A Bíblia, na verdade, ela não é uma produção divina, ela é uma produção humana. E isso é importante estar bem claro aqui. É claro que ela permanece sendo palavra de Deus a nós, mas essa palavra de Deus acontece em linguagem humana. E esse final da frase, em linguagem humana, não pode ser esquecido, porque se ele for esquecido, nós acabamos transformando a Bíblia em uma produção não humana. E se ela não é humana, ela não pode falar a nós, porque nós somos humanos. Então, esse é um problema seríssimo. Junto a essa lógica de interpretação, também se adota aqui a perspectiva da chamada inerrância. O que é a inerrância da Bíblia? É a afirmação que alguns teólogos e pastores fazem de que a Bíblia não tem erros de espécie alguma. Ora, isso é muito problemático, porque, afinal de contas, lendo o texto bíblico, nós encontramos erros. Erros geográficos, erros biológicos, erros históricos. Por que isso? Porque a Bíblia não é um livro de biologia, nem de geografia, nem de história. A Bíblia é um livro religioso. Então não é a intenção dos autores retratar ciência, ou retratar geografia, ou retratar a biologia, enfim, nos seus textos. A intenção dos autores, na verdade, é falar da experiência religiosa com o Deus que se revela. Esse conceito de inerrância aparece em algumas gradações, digamos assim. Há aqueles que acreditam sim que toda a Bíblia não tem nenhum tipo de erro, então tudo é verdadeiro ali. Outros, contudo, percebendo que há erros, afirmam o seguinte: bom, na verdade, os erros existem nas cópias que nós temos. Afinal de contas, nós sabemos hoje que não temos mais os textos originais da Bíblia. Nós temos apenas cópias de cópias de cópias de cópias das cópias. Então, o que esses autores dizem é o seguinte: defendendo a inerrância, eles falam que a inerrância é um atributo dos autógrafos, ou seja, do texto original da Bíblia. Só que aí é um problema também. Nós não temos mais esses textos originais para validação, para análise. Então, essa afirmação permanece sendo uma questão de fé e nem tanto acadêmica e exegética. Nós não podemos afirmar que a Bíblia é inerrante, porque nos falta o material de análise, que são os textos originais. O que a gente pode perceber é que nas cópias que dispomos há, sim, muitos erros em várias questões. Dito isso, eu acho que a gente poderia, então, entender a Bíblia como uma produção humana que tem todos os limites do humano como características. Afinal de contas, se Deus escolheu falar ao ser humano em linguagem humana,
Ele, obviamente, levou em consideração os limites, os condicionamentos históricos, culturais de cada indivíduo, de cada grupo de pessoas, enfim, de cada redator dos textos. Então, a gente não pode esquecer esse ponto. A Bíblia não é inerrante, a Bíblia não caiu do céu pronta, a Bíblia foi construída historicamente, socialmente. Para entendê-la, portanto, é absurdamente necessário que a gente faça um esforço de recuperar o local onde ela foi escrita, os condicionamentos históricos culturais dos seus autores, para tentar compreendê-la aqui como uma produção humana, uma produção histórica e cultural. Ler a Bíblia pensando que ela não é para ser interpretada. Aqui é uma crença de que supostamente existiria uma forma absoluta e correta de ler o texto. Então nós não podemos interpretá-lo, afinal de contas, ele é palavra de Deus, e com palavra de Deus, ele já está automaticamente dito a nós. Basta que nós o recepcionemos, basta que nós o recebamos, para que a gente possa, então, a partir daí, obedecê-lo. Só que essa fala esbarra num problema muito sério, que é o problema de interpretação, de hermenêutica. Não há como nós interagirmos com o mundo sem interpretá-lo. Experimentar é interpretar. Isso se dá com a vida que nós vivemos, com todas as suas dimensões, e também com textos. Porque a leitura de um texto não é um sujeito, eu como leitor, diante de um objeto que é o texto. Na verdade, a leitura de um texto são dois sujeitos agindo juntos. Ou seja, nós, junto com o texto, construímos o sentido. Isso fica muito claro quando a gente pensa nas nossas próprias leituras de outros textos, por exemplo. Se você pega qualquer leitura para ler, qualquer texto de ficção, de suspense, de romance, enfim, é muito natural que ao ler a narrativa, você construa mentalmente aquela história. Tanto que quando a gente vai ver uma adaptação daquele livro para o cinema, por exemplo, a gente pode concordar ou não com o diretor. Eu me lembro que quando eu fui assistir O Senhor dos Anéis, especialmente o primeiro filme do Peter Jackson, algumas cenas ele fez exatamente como eu tinha imaginado na leitura. Então quando ele fez eu pensei, é isso mesmo, você acertou. Mas por outro lado, quando eu fui assistir a parte 2, do Senhor dos Anéis, alguns trechos daquele filme, que na minha leitura, ele se afastou bastante do livro. Então eu pensei, não, isso está errado. Compreende? A gente vai interpretando o texto, construindo o sentido de um texto junto com o texto. Isso é muito natural. E a gente também faz isso com a Bíblia. Então afirmar que supostamente existiria uma forma absoluta de ler e interpretar o texto não corresponde à realidade. Porque quando nós recebemos esse texto, na leitura pessoal, nós já o interpretamos. E quando a gente fala sobre esse texto, nós não estamos aqui, então, pregando a palavra de Deus. Estamos pregando a nossa interpretação pessoal sobre o texto que cremos ser palavra de Deus. Compreende aqui a questão? Não há uma leitura pura da Bíblia. Sempre há uma leitura interpretada. É por isso, aliás, que há tanta diversidade e pluralidade na sua interpretação. Afinal de contas, o mesmo texto pode ser entendido de N formas. E não são formas necessariamente erradas. São formas diferentes. Apenas isso. Há critérios para a interpretação, evidentemente, critérios hermenêuticos e exegéticos. Afinal, os limites de interpretação de um texto são o próprio texto, como diria Humberto Eco, mas há, dentro dessa possibilidade de interpretações, alguma liberdade para termos interpretações distintas. Okay? Ler a Bíblia ignorando os vários tipos de gênero literário que existem nela. Essa prática é muito perigosa, porque quem lê a Bíblia sem perceber que há nela uma diversidade de gêneros literários acaba produzindo uma leitura literal e fundamentalista. Ou seja, uma leitura que acha que a Bíblia tem que ser interpretada de forma absolutamente literal. Então, se são 6 dias da criação lá em Gênesis, são de fato 6 dias, 6 períodos de 24 horas. Se o texto fala do dilúvio, certamente o dilúvio aconteceu e foi mundial, não importa as provas em contrário. Se a gente conta as genealogias da Bíblia e encontra então o planeta Terra com apenas 6.000 anos de idade, então certamente a evolução é uma farsa. Esse tipo de leitura, perceba, é extremamente problemático. Ele ignora a ciência, ele ignora as regras de interpretação de textos, e ele ignora até mesmo o bom senso. Porque, gente, o texto bíblico ele tem uma variedade enorme de gêneros literários. Quando eu falo de gêneros literários, quero dizer, por exemplo, no texto bíblico há poesia, mas também há parábolas, há provérbios, também há genealogias, legislações, relatos de milagres. Enfim, há uma dimensão gigantesca de gêneros literários diferentes.
E é claro que eu preciso aprender quais são esses gêneros, para aprender as suas características, para ler corretamente o texto. Eu não posso ler uma poesia com o mesmo nível de literalidade que eu leio, por exemplo, um documento oficial de alguma instituição. Porque esse documento oficial, por exemplo, uma ata de igreja, por exemplo, quer ser o mais literal possível. Então, em resumo, se existem gêneros literários na Bíblia, é preciso que a gente aprenda sobre eles para interpretar a Bíblia corretamente. Então, o Apocalipse, por exemplo, que muita gente lê literalmente e também cronologicamente, ele é um gênero literário chamado literatura apocalíptica. Já fizemos vídeo aqui no canal sobre isso, inclusive tem uma playlist sobre Apocalipse, se você quiser assistir. Mas um detalhe importante sobre esse gênero literário, ele é simbólico, ele não é literal. Então, ler o Apocalipse literalmente constitui um erro do intérprete. Nesse sentido, de novo, precisamos aprender sobre gêneros literários para ler a Bíblia de forma certa. Ler a Bíblia pensando que Deus se reduz a ela. Essa é a crença numa espécie de bibliolatria, ou seja, uma espécie de adoração à Bíblia, quase a transformando numa divindade, ou mesmo na quarta pessoa da Trindade. É como se a Bíblia fosse um elemento absoluto e perfeito. Como falamos aqui, a Bíblia não tem erro algum, e também, além disso, ela é absolutamente perfeita. Não, não é. Não é por uma razão simples. Ela é uma produção humana. São pessoas que escreveram. Pessoas inspiradas por Deus? Certamente que sim, segundo a fé cristã. Mas isso não tira a humanidade de quem escreve. Então a Bíblia, sim, é imperfeita. A Bíblia, sim, não é completa. Ela não é suficiente, porque ela precisa ser atualizada a partir de certos critérios para novos tempos, para novas leituras. Aliás, vale lembrar aqui o seguinte, há muita gente que diz, precisamos voltar à leitura da Bíblia como os cristãos primitivos faziam. Gente, na época dos cristãos primitivos, não havia, por exemplo, o Novo Testamento. Ele estava sendo construído, afinal de contas. Então, quando Paulo vai às igrejas que ele havia fundado para, por exemplo, fazer uma mensagem, pregar, ele não dizia coisas do tipo, abram sua Bíblia na carta que eu escrevi aos Romanos, capítulo 5. Evidentemente que não. Não há Novo Testamento nesse tempo. Há apenas a mensagem do Evangelho. E o que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho não é o texto. A mensagem do Evangelho, para os cristãos primitivos, é uma pessoa. A palavra de Deus para os cristãos primitivos não é a Bíblia, por mais importante que ela seja. A palavra de Deus para os cristãos primitivos é Jesus de Nazaré. Que, afinal de contas, se nós afirmamos que Deus assumiu a condição humana em Jesus, nós precisamos também reconhecer que ele não se transformou em livro. Jesus é maior do que a Bíblia. Jesus é maior do que um texto. E, nesse sentido, é preciso tê-lo como parâmetro para a leitura. Aliás, isso nos leva ao quinto e último erro na leitura da Bíblia. Ler a Bíblia sem o olhar de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia sem utilizarmos como parâmetro e critério Jesus de Nazaré, nós transformamos a Bíblia num sério risco de aprisionamento, de destruição, de ódio, de misoginia, de machismo, de intolerância religiosa contra os outros. É simples assim. A Bíblia pode se tornar ao mesmo tempo fonte de palavras de vida, se lida a partir de Jesus, mas também pode se tornar palavras de morte, se lida a partir de outras perspectivas. Então é necessário que a gente tenha aqui como critério a seguinte frase: a palavra encarnada serve de critério de leitura da palavra escrita. É preciso entender essa lógica, ler a Bíblia a partir de Jesus, ou seja, tudo aquilo que não combina com o caráter de Jesus, eu retiro, eu esqueço, mesmo que esteja na Bíblia. Isso também vale para o inverso. Tudo que não está na Bíblia, mas que traz os elementos do caráter de Jesus, então isso é uma palavra que gera vida, é uma palavra de Deus. Aliás, isso gera um critério de interpretação do que é ou não palavra de Deus. Você quer saber qual é? É palavra de Deus se gera vida, mesmo que não esteja no texto bíblico. Agora, não é palavra de Deus se gera morte, mesmo se for citação bíblica. De novo, a Bíblia, sem o olhar de Jesus, gera ódio. É por isso que os religiosos da época de Jesus tentaram tramar contra a vida dele constantemente. Por quê? Na defesa da doutrina, eles matam a palavra encarnada. Isso, gente, se repetiu lá no passado e se repete hoje também em muitas e muitas ocasiões. Portanto, enxerguemos a Bíblia com o olhar de Jesus. Tenha ele como critério. E tudo aquilo que não cabe na boca de Jesus, respeitosamente, deixe de lado. Não faz parte da nossa própria prática. Por isso, aliás, que orações imprecatórias, como a do Salmo 109, não podem caber na nossa boca. Porque você consegue visualizar Jesus orando assim, pedindo a morte de alguém,
pedindo que os seus filhos fiquem órfãos, que a sua esposa fique viúva? Você consegue imaginar Jesus orando dessa forma? Garanto que não. Então, se não cabe na boca de Jesus, não cabe na nossa também. Não deveríamos fazer esse tipo de oração, nem esse tipo de imprecação, que é, na verdade, muito mais fruto de ódio de quem não conhece Jesus do que fruto da leitura bíblica. Bom, é isso, pessoal. Quero agradecer a vocês pela atenção. Claro, nós temos aqui outros episódios, como eu falei, dessa série, então já aqui fica o convite mais uma vez. Se você tem alguma questão, um comentário, alguma dúvida sobre o texto bíblico, coloque aqui nos comentários. Eu vou depois fazer uma seleção dessas dúvidas. A gente faz aqui então o segundo episódio dessa série Perguntas sobre a Bíblia. Conto com a sua participação. E claro, se você gostou do vídeo, curta, dê o like, compartilhe o conteúdo para ajudar o crescimento do canal. E a gente se encontra aqui em outros momentos. Aliás, quero convidá-los mais uma vez para o dia 24 de setembro, é um domingo à noite, às 9h30 da noite. Teremos aqui uma live no canal falando sobre um dos livros de Lewis, da trilogia cósmica, que é Além do Planeta Silencioso. Então, programe-se, participe com a gente. Um abraço e até.